Estamos transmitindo. Certo. Deixa eu tentar aqui. Boa noite, doutor Orlando. Tudo bem, Abel? Como vai? Como é que estamos? Tudo jóia? Tudo, tocando a vida, né? Não é um momento dos mais agradáveis, a situação é muito inusitada, mas a gente acaba descobrindo expedientes para minimizar os efeitos dessa pandemia terrível. Verdade. Me ouve bem aí? A transmissão tá tranquilo? Bem tranquilo. E você me escuta bem? Eu estou escutando bem. A imagem deu uma trancadinha, mas eu acho que é só uma coisinha de transmissão. Deve normalizar em seguida. Uhum. Pode me avisar qualquer coisa. Certo. A gente vai esperar mais uns minutinhos enquanto as pessoas vão entrando aqui na transmissão. E daí mais 2 minutinhos a gente já começa. Tranquilo, sem problema nenhum. A gente está aparecendo normal. A minha aqui congelou. Mas o áudio tá normal. Esperar um tempo. O seu mestrado foi concluído um ano depois do meu na Unicinos, não é? Eu acho que sim. Nós somos colegas em algumas disciplinas. Eu acho que foi no ano de 2010. Mas eu concluí no finalzinho de 2011. E o seu doutoramento foi lá também? Eu entrei no processo seletivo do final de 2012 e concluí no final de 2016. E fiz ali o sanduíche, né, lá em Birkbeck, na Universidade de Londres. Uhum. Não parece, mas já faz um bom tempo, né? Impressionante, né? Foi uma época muito diferente também, porque eu trabalhava em Carazinho e passo em Carazinho e tinha que me deslocar para Unicinos, né? Eram 280 quilômetros de trajeto para ir, depois voltar. Algumas vezes isso era feito, algumas vezes não, isso era feito sempre no mesmo dia. Eu ia, assistia às aulas possíveis e retornava no mesmo dia. Quer dizer, era bem cansativo. Toda semana, então, eu fazia um bate-volta a São Leopoldo. Que puxado, hein? Já faz algum tempo, não é nada, quase 10 anos. Pois é. Deixa eu dar uma olhadinha no horário aqui. Em Portugal foi muito mais tranquilo, porque ali era só estudo mesmo, né? Então era uma outra realidade. Excelente. Agora é 19h04, acho que vamos abrindo os trabalhos, né? Então, para quem nos assiste aí, ou para quem vai nos assistir depois, assim que o vídeo estiver arquivado ali no IGTV do perfil da UABNH no Instagram, também vai ser disponibilizado depois no YouTube. Nós estamos dando sequência à nossa série de lives sobre a temática direito e pandemia, pós-pandemia. Hoje nós temos como convidado o professor Dr. Orlando Facchini Neto, que é mestre e doutor em Direito, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e presidente da AJURES. E o tema escolhido por ele para a fala de hoje é a eterna crise do direito penal. Tive, né, como quem já estava acompanhando aí desde o começo da transmissão, estávamos conversando um pouco antes de começar, tive o prazer de ter o Dr. Orlando como colega no mestrado em Direito Público na Unicinos.
em 2010, e é uma grande satisfação vê-lo hoje como presidente da Júris. Fui aluno ali em 2007, um pouco depois da graduação, da escola da Júris, é uma instituição importantíssima e de excelência. Então, sem mais delongas, quero desde já passar a palavra para o nosso convidado desta semana, professor Dr. Orlando Facchini Neto. E em relação às perguntas, quem tiver dúvidas, questionamentos, apontamentos, já pode ir deixando ali naquele pontinho de interrogação ali embaixo. Acho que o pessoal, eu estou ensinando o padre a rezar a missa, o pessoal manja mais a tecnologia do que eu, né? Mas quem tiver alguma dúvida, ali no pontinho de interrogação ali embaixo, pode já ir registrando as perguntas, e daí depois, na medida em que vai desenvolvendo a fala, o professor Orlando pode ir analisando esses questionamentos e respondendo. Professor Orlando Facchini Neto, muito obrigado pela disponibilidade de agenda. A palavra está com você. Obrigado, Abel. Eu me lembro, como você referiu, a gente vinha conversando no início desse período do mestrado na Unicinos, e eu quero crer que comecei um ano antes, e no segundo ano do meu mestrado você iniciava o seu, e aí acabamos nos cruzando em algumas disciplinas. E o tempo passou mesmo, né? São pelo menos 10 anos. Depois eu acabei seguindo a minha trajetória acadêmica, fui para Portugal estudar, e sei que você também seguiu a sua, fez o doutorado, e no final das contas acabei parando na presidência da Júris, que era algo a rigor diferente daquilo que eu projetava naquele ano de 2010, quando o mestrado foi concluído. A vida, às vezes, nos leva por caminhos inesperados. Sou juiz de direito, né? Sou classificado na primeira vara do júri de Porto Alegre, e tive um período em 2016 em Brasília, atuei auxiliando o ministro Félix Fischer no STJ, e tenho dado aulas também de direito penal econômico, corrupção e compliance no IDP em Brasília. Ontem mesmo, entre 7 e praticamente 10h30 da noite, estava fazendo a entrevista com os candidatos ao programa de mestrado. Quer dizer, é uma diversidade, digamos assim, de atividades às quais eu acabo me dedicando, mas o fato é que sempre a linha condutora dessas tarefas todas, que de resto me dão muita alegria e muito prazer, mas o fio condutor sempre foi o direito penal. É curioso dizer isso, porque talvez o público aluda a pessoas que estão começando também na sua carreira, mas eu, desde a época da faculdade, desde os bancos universitários, e aí sim faz muito tempo, porque me graduei em 1999, colei grau no ano 2000, mas a faculdade terminou em 99, em São Paulo, porque sou natural de lá, mas desde essa época eu sempre tive paixão pelo estudo do direito penal e sempre procurei trabalhar com essa disciplina. Eu, aliás, sonhava, quando eu brinco dizendo isso, mas é a pura verdade, eu sonhava, quando fazia a faculdade, em ser juiz criminal. E costumo dizer que tenho a aventura de realizar o meu sonho sempre que vou ao foro trabalhar. Quer dizer, muitas pessoas lutam a vida inteira para realizar um sonho, e eu todo dia acabo realizando o meu, que é ser juiz criminal. Mas quando você me pediu um tema, e é muito difícil essa escolha, essa seleção, há tantos assuntos para a gente falar no Brasil, tanta coisa acontecendo, e eu sei, porque te acompanho nas redes sociais desde aquela época, que os seus interesses também são bastante variados, e isso eu acho muito importante e admirável, mas o direito penal, apesar de ser o objeto das minhas paixões, dos meus estudos e daquilo que me interessa mais profundamente,
ele vive uma crise perene, quer dizer, ele vive uma eterna crise. E esse foi o título que eu procurei estabelecer para esse nosso diálogo, para essa nossa live. São algumas reflexões soltas, mas que eu vou procurar interligar e ficar completamente aberto às suas perguntas a qualquer momento, como a de qualquer um dos nossos, chamemos assim, dos nossos interlocutores virtuais. Eu já estou lendo aqui gente lá de Carazinho, Cláudio, que era vereador na época que eu fui juiz, fazendo uma referência carinhosa, eu agradeço a menção. Foi um belo período o que eu passei em Carazinho, mas eu referi à eterna crise do direito penal por conta de algumas perspectivas. Assim. A primeira delas é que, a meu juízo, não há um ramo do direito cuja percepção popular se mostra tão desfavorável, tão desgarrada daquilo que a gente concebe na teoria, nos livros, nos estudos, do que o direito penal. Há efetivamente uma insatisfação, digamos, comunitária, a comunidade frustra-se com o modo como aplicamos o direito penal. Isso a partir de alguns jargões, de algumas frases feitas, de algumas coisas que pertencem àquilo que se chama senso comum. Mas quando eu digo senso comum, e aí é um pouco diferente a minha perspectiva de algumas pessoas que tratam do mesmo assunto, eu não o faço no sentido pejorativo. Eu acho o senso comum importante. Aliás, eu acho que o sistema jurídico que não se afina ao senso comum tem algum tipo de problema. Quer dizer, quando as pessoas passam a descrer do sistema normativo, achar que o direito penal não dá nada, que o direito penal reproduz iniquidades, que o direito penal é falho, ou, para colocar nas palavras que nós ouvimos, que no Brasil consagrou-se a ideia de uma impunidade muito consistente, muito forte, isso é muito ruim, porque gera um desapego normativo. Gera um desapego normativo. E eu acho que essa é uma característica nossa de brasileiros. A nossa adesão normativa enfrenta problemas. É muito diferente o modo como os europeus se comportam. Veja a situação da pandemia. Ela pode ser um exemplo muito eloquente do que eu estou dizendo. Há pessoas que insistem em andar sem máscara a partir de... não obstante as regulações administrativas estaduais e municipais, em alguns casos, determinem. Quer dizer, nós temos um desapego, vou usar essa expressão, um desapego normativo. E essa crise é eterna, ela se pereniza, ela se protrai, porque a sensação que eu tenho é que os últimos acontecimentos ou as últimas evoluções do direito penal agravaram essa situação. E vou dizer por quê. O grande desafio do direito penal na atualidade, na minha percepção, é ter capacidade de abarcar os novos interesses que merecem tutela penal. Ou seja, determinados âmbitos que eram tidos como meramente normativos, como o sistema financeiro, os grandes riscos, como as questões ambientais, as questões que envolvem energia nuclear, as grandes catástrofes. Veja o que aconteceu hoje em Beirute, no Líbano, e a tragédia que nós tivemos em Mariana, se eu não me engano, e mais recentemente em Brumadinho. Quer dizer, são situações que o direito penal não conseguiu ainda fornecer boas respostas. Porque a gente tem trabalhado com os paradigmas do passado. Quer dizer,
toda a estruturação do direito penal, toda a estruturação daquilo que eu chamo de teoria geral do crime, foi realizada a partir de uma figura típica de um determinado delito, que é o homicídio, né? Na verdade, tudo foi desenhado a partir desse fato criminoso. E nós tivemos aí, com o correr dos tempos, e sobretudo com a capacidade técnica mesmo, de prever melhor eventos do futuro, seja do ponto de vista da saúde, do ponto de vista ambiental, como já referi, nós tivemos a capacidade de depreender situações que podem gerar danos. Gerar danos. E o sistema busca preveni-los. O sistema criminal busca preveni-los. O grande problema é que trabalhar o direito penal com essas ideias ou esses refinamentos do passado não responde a essas situações. Por exemplo, eu não quero entrar em ramos mais difíceis, mais arenosos dessa discussão, mas eu estou lendo um livro agora interessante, um livro novo, tem muita coisa nova, boa saindo em direito penal, assim, tem, por várias editoras, não vou referir aqui, mas existem monografias muito consistentes recentemente lançadas. Eu estou lendo uma sobre o nexo de causalidade, e você trabalhar nexo de causalidade no crime de homicídio é muito diferente do que você trabalhar um nexo de causalidade do ponto de vista de uma empresa que decide arriscar poluir um rio, seja lá o que for, porque isso vai aumentar o seu lucro, e essa decisão foi tomada por 5 dos seus diretores, por 5 dos seus dirigentes. Ora, se isso levar pessoas à morte ou realmente poluir o rio, quem que vai ser responsabilizado dos 5? Os 5 são responsabilizados, só quem tem capacidade diretiva. Quer dizer, a própria questão do dolo, a gente vive ainda com uma perspectiva de que o dolo se confunde com a vontade e não consegue responder situações triviais, como o homicídio praticado por aquele agente que está embriagado, e menos ainda casos como o da Boate Kiss. E isso acaba introduzindo um drama terrível, que é a eternização das discussões nos tribunais, e o direito penal, seja lá sob qual perspectiva que ele for analisado, ele pode ter uma vertente, que é mais a minha, devo dizer, de retribuição, ele pode ter uma vertente preventiva e ele pode até mesmo ter uma vertente de ressocialização. Qualquer uma delas não cumpre o seu papel se o tempo estabelecido entre o fato criminoso e a resposta estatal efetiva for muito largo, for muito dilargado. Por quê? Ora, o que adianta 10 anos depois você punir alguém do ponto de vista preventivo? Já não previne mais nada. Do ponto de vista da ressocialização, menos ainda. Esse sujeito pode nunca mais ter praticado nenhum fato. A única ideia que se sustenta um pouco é a retributiva, quer dizer, sanciona-se quem praticou um mal, mas mesmo ela, se o tempo for muito extenso, pode se revelar injusta, quer dizer. Então há algum tipo de problema que decorre dessas discussões irresolvidas pela concepção de direito penal que nós forjamos. Isso tem se agravado. Por quê? Porque existe uma outra chave de leitura. Tá? Você pode dizer mais ou menos o que eu disse e, resumidamente, no seguinte sentido. Olha, novos interesses passaram a ser suscetíveis de tutela penal, e o sistema não está respondendo bem a isso. Ok, eu realmente fiz essa assertiva, eu fiz essa afirmação. Mas se a gente deixar de lado
essa avaliação sob o ponto de vista do interesse protegido e for tratar de quem viola esses interesses, ou seja, se sairmos do fato e olharmos para a pessoa, isso pode ser explicado sob uma outra vertente, que é assim: o direito penal passou a ter a capacidade de incidir em relação a crimes praticados pelas classes sociais mais elevadas. Alguns autores, aí a gente começa a enxergar o problema sob uma outra perspectiva e isso gera alguns pruridos. E eu vou procurar lhe demonstrar como o sistema reproduz a benignidade com a qual sempre se trataram as infrações praticadas pelas altas classes. Veja só, o direito penal, alguns autores mencionam isso, já não é mais o direito penal do sangue e do esperma. Ele é o direito penal que trata também das infrações à ordem econômica, que trata da corrupção, que trata de infrações praticadas por organizações que realmente elaboram como o crime vai ser praticado. E elaboram num sentido de uma concepção bem acabada, de uma estruturação prévia tendente à realização de delitos. E isso passou a entrar no sistema. Isso passou a entrar no sistema. A alta classe política, econômica e empresarial tornou-se ré. Quer dizer, sentou-se no banco dos réus, no famigerado banco dos réus. E note, a resposta que o sistema normativo tem dado a isso é a formulação de um sistema de acordos, de um sistema de justiça penal negocial, como que a dizer-se: agora que essa nova classe social ingressou no sistema penal, ele precisa ser mais brando, ele precisa evitar cadeia. Isso algumas pessoas tratam da escola de Frankfurt, principalmente o pensamento do Winfried Hassemer, que foi vice-presidente do Tribunal Constitucional alemão, já é morto, um autor importante, respeitável, não há maledicência no ponto de vista dele. Mas o Hassemer defendia a ideia de que o direito penal deveria ficar restrito àquelas infrações reconduzíveis a interesses individuais. Por exemplo, roubo, furto, homicídio, estupro, estelionato. E que aquilo que atingisse outros tipos de interesse, mormente os interesses coletivos, deveria ser tratado por um outro ramo do direito, que ele chama de direito de intervenção. Outros chamarão de direito administrativo sancionador, e o Silva Sanches, que é um autor espanhol, fala que essa é a segunda velocidade do direito penal. Quer dizer, uma velocidade para a qual, digamos assim, a resposta punitiva não haverá de ser o encarceramento. E muitos outros referem, e eu concordo com essa perspectiva, que essa é uma visão elitista, que essa é uma visão que procura manter o sistema penal exclusivamente para aquelas infrações, porque convenhamos, embora o homicídio tenha, digamos assim, nas faculdades sempre brincam, né? Um homicídio é um crime que todo mundo pode cometer. Isso é verdade em termos, né? Todos podem cometer, mas eu conheço os meus réus. O homicídio hoje em dia é um crime muito vinculado ao tráfico de drogas, e o tráfico de drogas é uma coisa praticada pelas pessoas que vivem nas periferias, nas vilas. É um crime grave, merece a repreensão. Eu não estou discutindo isso. Mas o que eu quero mencionar é que o furto, o roubo, o estelionato não são praticados pelo dono da empreiteira X, ou pelo deputado Y, ou pelo senador Z. São crimes praticados. Essas pessoas praticam outros tipos de infrações penais que o sistema, reitero, tem criado mecanismos. Veja, recentemente, aí sem juízo de valor, porque eu não conheço o caso,
Mas o primeiro acordo de não persecução penal, agora na forma do artigo 28A do Código de Processo Penal reformado, ele foi celebrado agora por um ministro de Estado, ainda não foi homologado pelo relator no Supremo, mas foi homologado agora, realizado agora por um ministro de Estado, que vai devolver 200 ou 300 mil reais e livrar-se-á da punição criminal. Quer dizer, isso não existia há um tempo atrás, e o sujeito que furtar o teu relógio na Rua dos Andradas, Abel, não vai ter esse tipo de benefício. Existem muitos assaltantes de celular que ficaram bastante tempo mais presos do que aqueles envolvidos, por exemplo, na Operação Lava Jato. Do que aqueles envolvidos, por exemplo, na Operação Lava Jato. Quer dizer, a gente vendeu um pouco a ideia de que o direito penal estava vencendo e, portanto, estava ingressando nesse outro âmbito de infratores, que é antigo, né? Quem conhece o Edwin Sutherland, ele já escrevia a respeito disso há muito tempo, os crimes de colarinho branco, grosso modo, mas depositou-se uma esperança de que a Operação Lava Jato estaria, de alguma maneira, realizando um sentido de justiça mais geral, quer dizer, violou-se a lei, haverá resposta penal, apostou-se fortemente nas delações premiadas, etc., eu já falo disso, mas a grande verdade é que hoje, abstraída a pandemia, mas hoje não há 10 pessoas presas pela Operação Lava Jato. O número é ínfimo. Por quê? Porque, por incrível que pareça, e isso também beneficia quem pratica esse tipo de infração, nós temos mais delatores do que delatados. O que é uma situação completamente surreal, né? Na verdade, você tem mais gente delatando do que sendo delatada. Quer dizer, os critérios aí foram muito alargados. Há um aspecto positivo, obviamente, de recuperação de dinheiro. Recuperou-se um grande ativo financeiro, mas esse não é o objetivo do direito penal. Se o objetivo é a recuperação do dinheiro, a rigor, talvez o Hassemer tenha razão mesmo. E a gente não esteja a falar de direito penal, e sim de um outro ramo do direito. Quer dizer, veja, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária. Hoje em dia, no Brasil, o entendimento é de que o adimplemento do tributo a qualquer tempo, mesmo depois da sentença transitada em julgado, extingue a punibilidade. Ora, quer dizer, então, na verdade, há uma instrumentalização do direito penal no sentido arrecadatório. E talvez, repito, não seja mesmo direito penal. Então, o primeiro aspecto da crise, o Álvaro está me provocando, meu amigo Álvaro, defensor público, com o qual estudei em Lisboa, falando sobre questões processuais. Eu não sou do processo penal, eu sou do direito penal. Pelo menos essa definição eu tive. Assim, eu olho o processo penal com olhos de instrumentalidade, assim. Eu gosto mesmo é do direito penal material. Mas esse é o primeiro aspecto da crise do direito penal, na minha perspectiva. Quer dizer, uma crise de identidade. O direito penal, no século XXI, ainda não abriu os olhos para esse século. Quer dizer, para os interesses que são comportáveis, que deveriam fazer parte do direito penal. Nós temos 3 alternativas aí, tá? 3 alternativas. A primeira delas é realmente criar um sistema distinto, em que os crimes praticados, vou usar a linguagem que o nosso orientador de mestrado, que é o Lênio Streck, usa às vezes, da patuleia, né? Então a gente vai ter um direito penal da patuleia e um direito penal das elites. Eu acho essa saída altamente controvertida e moralmente inaceitável, mas é um caminho, descritivamente é o que vivemos hoje. Vou dar um exemplo para criar uma boa polêmica.
a questão da execução provisória da pena, em segundo grau, que eu sempre defendi, e não é esse o nosso tema aqui, estaria falando de processo penal e, portanto, me traindo, mas a grande verdade é que a última decisão do Supremo, ao vedá-la, e é uma decisão que conta com argumentos razoáveis, porque o artigo 283 do Código de Processo Penal realmente sinaliza aquilo que o Supremo apontou, portanto, não é uma decisão irresponsável, é uma decisão que tem consistência, é preciso combatê-la com argumentos, não é o que eu quero fazer aqui, mas a verdade é que, seja a decisão do Supremo ou o próprio artigo 283, acaba na prática redundando no seguinte: os crimes praticados pelo assaltante da Rua dos Andradas, pelo traficante da Vila, por esse grupo de pessoas, o sujeito é punido antes mesmo da denúncia, porque é prisão preventiva. E é expressivo o número de presos preventivos que nós temos. O crime praticado por esse outro agrupamento social, a execução da pena, ou seja, a punição, só virá depois do trânsito em julgado. Quer dizer, num caso, você pune imediatamente, o sujeito responde ao processo preso. Eu sou juiz do júri e posso lhe dizer que há processos em que o sujeito fica preso 2, 3 ou 4 anos até ser julgado pelo júri. E, desgraçadamente, não pelo resultado em si, mas há casos em que ele é absolvido. E a gente fica com a cara no chão e fala, poxa vida, quer dizer, sujeito a rigor, quem tinha que julgá-lo, que é os jurados, disseram que eles não tinham responsabilidade. E, por outro lado, sujeito que pratica determinadas infrações penais de repercussão frente a esses interesses difusos ou coletivos, etc., etc., ele só pode executar a pena depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso às vezes leva décadas. Isso leva décadas. E, portanto, a manutenção dessa dualidade, para mim, é perversa. A segunda saída é a gente, que é o que muitos têm preconizado, e eu sou refratário à ideia dessa justiça penal negocial, a segunda saída é a gente colocar os chamados street crimes, esses crimes que a gente está mais ou menos acostumado a ver, no mesmo bojo e passar a conceder delação premiada, fazer acordo de não persecução penal e até o plea bargain, que é o tema que tem aparecido muito nos debates, para tudo. Isso tem problemas também. Quem conhece um pouco do sistema americano, vê que o plea bargain, ou esse modelo de negociação, não é uma alternativa ao sistema corriqueiro. Ele é o sistema americano. São mais de 95% dos casos que se resolvem por acordo. Segundo, que do ponto de vista econômico, eu não gosto muito de análise econômica, eu sou anti-análise, eu sou um absolutista moral, né, Abel? Eu sou antirrelativista, eu gosto de Max Scheler, Nikolai Hartmann, qualquer dia a gente conversa sobre... E do Dworkin, naturalmente, né? Porque o Dworkin chega nisso no seu último grande livro. Mas até me perdi agora no que dizia. Mas a gente pode colocar tudo no mesmo bojo, e no sistema americano, o que acontece é o seguinte: a alternativa ao acordo é júri. Então a economia é grande mesmo. Para nós, nem isso, porque não há júri. Júri só para crime doloso contra a vida, para homicídio, quer dizer, a gente ganha pouco. E, finalmente, o plea bargain, ou um modelo de acordo negocial, veja o que acontece com os nossos juizados especiais criminais. Nós temos que avaliar o que aconteceu com o juizado especial criminal. Ele é de 95, são 25 anos de experiência. A meu ver, uma experiência que fracassou. Mas o plea bargain favorece, esse modelo negocial favorece muito fortemente a aceitação de acordos por inocentes. E isso é dramático. O plea bargain, ou modelo negocial, ele tem dois problemas. Ele prejudica o inocente e favorece o culpado. Porque num sistema tão instável quanto o nosso, em que usemos o que diz o Lênio mais uma vez, cada um diz uma coisa sobre uma coisa, há sempre o risco de.
há sempre o risco de. E se você dá muito poder de barganha aos órgãos de persecução, poxa, você está sendo acusado de um roubo, pode pegar de 6, 8 anos de cadeia, e o promotor lhe propõe alguma coisa como 3 ou 4 anos de prestação de serviço à comunidade, você não vai arriscar. Você não vai arriscar. E, eventualmente, não praticou o fato, ou mais, foi investigado a partir de provas nulas que o acordo limpa, porque você suprime a discussão sobre o modo pelo qual eu alcancei algum elemento acerca da tua virtual responsabilização. E para o culpado, ele favorece também porque ele pode conduzir a uma espécie de, aspas, preguiça dos órgãos de persecução. Quer dizer, você reúne alguns poucos elementos de prova, propõe o acordo que para o culpado sempre vai ser vantajoso, não é? Para o culpado, para quem realmente praticou o fato, sempre vai ser vantajoso, mas você substitui, para trocar em miúdos, eu não estou acompanhando o tempo aqui, tá no meu celular, não aparece o tempo, mas para usar, então me ajude nisso. Você substitui, essa frase é do Castanheira Neves, um grande jurista. Né? O Castanheira Neves é um cara que devia ser obrigatória a leitura, primeiro pelo modo como ele usa a língua portuguesa dos portugueses, segundo pela densidade do pensamento, mas ele diz, você substitui a justiça pela eficiência. Você substitui a justiça pela eficiência. Então, essa é a primeira crise do direito penal. A segunda crise, eu serei mais breve quanto a ela, é uma crise de aplicação. E que nem é efetivamente um problema do direito penal, é um problema posterior e particularmente brasileiro, embora em outros países apareça também, seguramente não com a intensidade que nós temos aqui, pelo menos no que a gente compreende como mundo civilizado, e que diz respeito à execução das penas. Qualquer finalidade, qualquer objetivo, qualquer escopo do direito penal, preventivo, retributivo, ressocializador, seja lá o que for, ele não se realiza se a pena é executada em masmorras. Quer dizer, é preciso um mínimo de condições carcerárias, um mínimo de dignidade na execução da pena para que o direito penal cumpra as suas funções. Porque, do contrário, o cárcere se torna um ambiente criminógeno. E, portanto, ele retroalimenta o sistema penal. Você lembra ali na Unicinos, a gente estudava, tivemos uma das disciplinas obrigatórias, era com o professor Leonel, um adepto da teoria dos sistemas. Eu não sou muito do Luhmann, mas eu acho que o Luhmann descreve bem as coisas. Ele postula nada, e tem algumas ideias meio perigosas, a meu juízo. Mas se há algo que o Luhmann diz que é correto, é que todo sistema tende à sua própria manutenção. O sistema se retroalimenta. E, portanto, o sujeito encarcerado nas condições que nós temos, ele fatalmente reincidirá. Não é? Isso não o exime de responsabilidade. Seria uma outra discussão maravilhosa sobre livre-arbítrio, determinismo ou indeterminismo. A questão das neurociências tem colocado desafios importantes ao direito penal. Portanto, o direito penal sempre foi, e é isso que eu gosto no direito penal e que me afasta do processo, porque os grandes penalistas sempre foram grandes filósofos do direito. Karl English, Arthur Kaufmann, o próprio Hans Welzel, há coisas do Larens escritas a respeito de direito penal. Quer dizer, é isso que faz a beleza dessa matéria. Mas, vejam, o cárcere reproduzindo o próprio sistema, ele não cumpre nenhuma das funções que se possa estabelecer ao direito penal. E, paradoxalmente, a gente tem grande parte das pessoas que cometem crime hoje sendo pessoas presas, seja dentro das próprias cadeias,
controlando as facções e dando ordens, como pessoas presas no regime semiaberto ou no regime aberto. Quer dizer, boa parte dos crimes que são cometidos por pessoas presas, o que não deixa de ser altamente, altamente paradoxal. Eu acho que o sistema progressivo também precisa ser discutido. Por outro lado, e aí eu quero fazer só uma referência. Que horas são, Abel? Me ajude aí, porque eu estou sem o. Tô sem relógio. Temos 20 minutos ainda, estamos tranquilos de tempo. Fique à vontade. Eu quero te ouvir também. A última, digamos, um episódio da crise do direito penal e que mostra também esse problema de uma espécie de, digamos, como o direito penal pode ser usado a partir também de determinadas concepções políticas. O direito penal é muito ligado à estrutura de poder mesmo. É o modo como nós temos atuado, a meu ver, de maneira tíbia com relação ao direito penal em tempos de pandemia. A meu juízo, há algumas condutas que o direito penal deveria, em relação às quais o direito penal deveria estar incidindo e não está. O artigo 268 do Código Penal, ele explica muita coisa sobre o direito penal da atualidade, porque ele é um dispositivo que diz mais ou menos assim, que é crime violar determinações administrativas, tá? Relacionadas a essas questões sanitárias. Ele vem logo depois do grave crime de pandemia, de epidemia. O Código Penal não previu a pandemia. A pandemia é algo tão grave que não foi prevista. Ele prevê a epidemia, que é setorizada basicamente num país ou numa região. A pandemia é geral. Pois bem, e esse artigo 268, ele mostra uma característica do direito penal atual, que é a da sua incompletude. O direito penal precisa de normas administrativas que o completem. Isso vale para as infrações penais econômicas, veja as regulações do Banco Central, questão de lavagem de dinheiro e as normativas direcionadas para o sistema bancário e assim por diante. E esse dispositivo ele é curioso porque ele é uma norma penal em branco que se completa com disposições administrativas de qualquer ente da federação, da União, dos estados e dos municípios. Portanto, violar regras administrativas concernentes a questões sanitárias, o texto não é esse, não vou pegar o código aqui para ler, mas é mais ou menos isso, representa um crime. E representa um crime, vejam, o legislador, quando a gente fala desse ente abstrato, ele também não é tão idiota, não é tão irrelevante. O legislador estabeleceu uma pena branda. A pena é inferior é de 6 meses a 2 anos, o que leva, na verdade, ao juizado especial criminal. É infração de menor potencial ofensivo. É transação penal. Não importa. Mas há uma questão simbólica, um caráter simbólico do direito penal, e aí alguns são contra isso. E eu acho o caráter simbólico do direito penal importante, porque o direito penal envolve a shame, a vergonha. É muito diferente. Se você falar para alguém que tomou uma multa porque estacionou teu carro em local proibido, você cometeu um ilícito administrativo cuja sanção é a multa. Se você pagar uma multa porque praticou um crime, e há crimes que se resolvem exclusivamente por multa, isso é diferente. Existe uma carga de estigma mesmo decorrente da prática de crimes, tá? Isso é um dos modos de distinguir o ilícito penal dos outros tipos de ilícito. E isso é importante. Isso é importante porque refreia condutas, ou deveria refrear. Pois bem, quer dizer, se o sujeito está num estado da federação em que foi imposto administrativamente o uso de máscara, se ele sai à rua sem máscara, ele está violando o artigo 268 do Código Penal. E, portanto,
Não é que ele vai mandá-lo para o presídio central, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele precisa responder, na forma da lei, por essa infração penal de menor potencial ofensivo, que não vai levá-lo à prisão em hipótese nenhuma, quer dizer, o risco é absolutamente zero, mas se trata de um crime para o qual se estabelece uma sanção penal que pode se resolver por outras medidas. E nós não estamos fazendo isso. Quer dizer, na verdade, veja, que mesmo aqueles que eram defensores, e aí eu concluo, mesmo aqueles que eram defensores, esse é um problema do nosso momento atual, mas mesmo aqueles que eram defensores do mais acirrado combate à corrupção, aqueles que eram defensores de uma espécie de pan-penalização, vamos ter um direito penal rigoroso e etc, etc., eles estão se desdizendo no momento presente, porque basta ver o que nós estamos assistindo nos jornais para verificar que a tal Operação Lava Jato está ruindo, né? Embora é muito tempo de operação, né? Uma operação, caracteristicamente, ela deve ter um período determinado, né? Nenhuma força-tarefa deve se eternizar, senão ela deixa de ser uma força-tarefa, ela vira um órgão do Estado. Mas, de toda maneira, há uma contradição entre o discurso e a prática. E também na pandemia. Quer dizer, nesses casos, o que a gente tem, ao contrário, é da parte de algumas autoridades, o exercício de um estímulo ao descumprimento dessas regras. Quer dizer, realizar aglomeração nesse momento é um problema penal. E nós não podemos ter, porque esse é o grande... E agora eu termino mesmo, mas esse é o grande problema. Aquelas pessoas que eram os chamados críticos ao direito penal, os abolicionistas, aqueles que refutavam o direito penal como um mero instrumento de poder, etc. Quando outros interesses passaram a carecer de proteção penal, por exemplo, a violência contra a mulher, a discriminação racial, e mesmo as questões ambientais, isso colocou em xeque a perspectiva dos abolicionistas e mostrou aquilo que muitos sempre diziam e que eu sempre entendi, que eles estavam absolutamente errados, porque o direito penal é importante. Então eu concluo, Abel, para você me perguntar alguma coisa, viu que eu falo demais, como uma espécie de profissão de fé no direito penal. Eu sou um sujeito que, apesar de reconhecer a eterna crise do direito penal, ainda acredito no direito penal, e acredito no direito penal porque acredito no direito. Acredito na regulação e acredito que nós alcançamos uma sociedade melhor tanto mais formos capazes de aderir a esses comandos normativos, questioná-los do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, como professores que somos, perfeito. Mas há um conjunto de regras que devemos seguir, porque isso também pertence, aí termino mesmo, ao conceito de cidadania, né? Somos integrantes de uma comunidade e devemos aceder e ceder a nossos impulsos, nossas vontades, em benefício da coletividade. É isso, se era uma exposição solta, é isso, mas eu fico por ti aí e por quem estiver assistindo. Falando, antes de mais nada, eu quero agradecer demais, e tenho certeza que falo não só por mim, como também todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, pelo brilhantismo da sua exposição. Estava excelente aqui, por mim podia continuar mais uma hora. A gente vai encerrar depois de uma hora, por causa que é o limite que nos é dado, né, pelo aplicativo, pela plataforma do Instagram, mas com certeza eu gostaria de lhe ouvir mais uma hora. Quem tiver, né, que estiver aqui nos assistindo e que tiver algum questionamento, pode mandar agora, tem um sisteminha ali que é um ponto de interrogação, ou pode escrever na tela, como achar melhor, né? Só que a tela ali, ela desliza, então pode atrapalhar um pouco. Mas enquanto não entra algum questionamento, eu vou, né, eu tenho curiosidade de saber a tua leitura a respeito de uma coisa que eu acho que está deixando muita gente, não só os juristas, né, não só os estudiosos das ciências jurídicas, mas a população em geral, eu noto que está perplexa com a questão da maneira, dos mecanismos que estão sendo adotados para combater
discursos de ódio e fake news. Eu assisti uma manifestação da ministra Carmen Lúcia num evento promovido pelo Conselho Federal da OAB na semana passada, e ela explicava o quão perigosas são essas novas formas insidiosas de minar a democracia, o discurso de ódio, a fake news, as campanhas de desinformação em massa, e de como esses instrumentos atuam como formas de desmocratização do ecossistema democrático. Por outro lado, parece que as respostas, parece que a gente está meio tateando no escuro nesse tema, porque tudo isso é muito novo. Como bem falaste, o direito penal ainda deve muito em termos de resposta para os novos desafios do século XXI. A gente ainda está muito preso naqueles paradigmas antigos. E nós temos aí alguns instrumentos que eles geram certa perplexidade. Por exemplo, esse rumoroso inquérito no STF, onde às vezes parece que há uma confusão entre quem foi a vítima, entre quem está investigando e quem depois vai julgar. E a gente fica, não, mas isso não, de certa forma, embora não se discuta a intenção, que é a melhor possível, porque toda pessoa comprometida ali com os princípios da democracia tem esse compromisso com o combate à fake news e discurso de ódio, mas de que maneira isso está sendo feito? Então eu queria muito, aproveitando esse tempinho que a gente ainda tem, eu queria ouvir a tua leitura sobre esse combate à fake news, discursos de ódio nas plataformas digitais, sobretudo, e a maneira como isso está sendo feito até aqui, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de certo e o que tem de equivocado. Eu te peço só para me ajudar no controle do tempo, tá? Porque realmente é um claro. assunto muito, pode fazer sinal ou me interromper. Vou falar 8 minutos. Oi? 8 minutos. Sobre a questão instrumental, eu acho realmente discutível esse inquérito no modo como foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Do que eu leio do regimento do Supremo, eu não extraio essa possibilidade, até porque o regimento alude à sede do Supremo. Para mim é uma interpretação um pouco demasiada falar em sede do Supremo como qualquer lugar, etc., onde houver ministros. Existe também a questão da competência por prerrogativa de foro, que seria um outro problema, mas o Supremo está investigando gente que, em função da vítima, e a competência do Supremo decorre de quem é o autor do fato. Então, formalmente, eu vejo aí muitos problemas. Agora, há digamos, há uma norma hipotética fundamental aí que não há como escapar, e que é a seguinte: quem responde se esse inquérito é constitucional ou não é o próprio Supremo. E uma democracia só se sustenta quando algum órgão ou algum ente tiver a possibilidade de dar a última palavra. Se esse órgão for o poder executivo, a gente está vivendo numa ditadura. A rigor, nos países é o poder judiciário quem faz isso. Então, se o Supremo disse que é constitucional, é constitucional. Quer dizer, contra o meu gosto, na verdade, eu precisaria ser melhor convencido, mas eu vejo problemas no inquérito. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, eu acho que a gente tem que distinguir um pouco o que é o hater speech, o discurso de ódio, das fake news. Vou ficar no discurso de ódio. Eu acho o discurso de ódio repulsivo e acho que ele deve ser criminalizado. Existe uma barreira que alguns criaram para o direito penal, dizendo, olha, o direito penal não pode avaliar a personalidade do réu, o direito penal não pode avaliar os aspectos internos do sujeito. Eu acho isso equivocado. Vou dar um ou dois exemplos. Para mim, um homicídio praticado contra uma pessoa negra, porque ela é negra, o sujeito crê que deve eliminar pessoas de pele negra, esse homicídio é mais grave do que se ele mata uma pessoa por uma razão qualquer, porque ele revela uma compreensão de mundo interna. O sujeito internamente crê que deveria eliminar os negros ou as mulheres ou os judeus. E esse elemento interno, essa coisa que surge às vezes, eu aqui poderia falar de educação emocional, educação afetiva, isso é um tema maravilhoso. Eu sugiro que leiam a Martha Nussbaum, que tem coisas fantásticas.
mas esse elemento interno pode sim ser avaliado pelo direito. E o discurso de ódio, porque, claro, controlar o pensamento das pessoas não há como, e eu acho que, por mais absurdo que seja, você pode pensar o que você quiser sobre qualquer coisa. Agora, não lhe é dado o direito de exteriorizar determinados pensamentos. Então, se você tem uma concepção de mundo machista, sexista, racista, isso não pode ser exteriorizado. Se isso sai do âmbito interno e vira ato, e palavra é ato, porque comunica, né? Tudo que comunica é ato, o direito penal deve incidir. É difícil, porque tudo vem potencializado com o âmbito das redes sociais, mas o que eu quero deixar muito claro é a minha posição de que a liberdade de expressão não comporta manifestações racistas ou sexistas. Se eu sou juiz e recebo a notícia de que amanhã vai ter uma passeata defendendo a supremacia branca e alguém está pedindo para eu impedir essa passeata de ir para a rua, eu defiro a liminar. E alguém pode dizer, é censura porque você está impedindo a manifestação. Deveríamos esperar a manifestação haver para responsabilizar. A meu juízo, não. A liberdade de expressão já vem pré-decotada e não pode comportar esse tipo de pensamento espúrio. Agora, é preciso tomar cuidado para isso não valer para tudo. Eu acho que existem imbricações aos direitos fundamentais, ao próprio princípio da igualdade, à virtude soberana do Dworkin, que talvez sirvam para nos guiar. Fake news é um pouco diferente. Tá? Fake news é um pouco diferente porque você tem uma produção dolosa de uma falsidade e aí é preciso verificar qual que é o objetivo. Sei lá, não entrar na campanha eleitoral. É natural que numa campanha eleitoral o sujeito minta um pouco para exaltar suas qualidades e potencializar o defeito alheio. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer o que estão fazendo com o youtuber, o Felipe Neto, quer dizer, que é um menino novo, né, mas admirável, né? Assim, ele é muito eloquente e isso é uma coisa que tem faltado um pouco, na verdade, né? A eloquência. A gente precisa exaltar isso. Eu acho interessante algumas coisas que ele fala, não preciso concordar com tudo, mas o que as fake news com relação a ele são fake news criminosas, né, evidentemente, e que o direito penal tem instrumentos para tentar atuar, calúnia, difamação ou injúria, mas que realmente no âmbito das redes sociais fica muito difícil, porque as pessoas não se identificam, muitas vezes os comentários são feitos por anônimos, por robôs, por páginas criadas. Então eu acho que é um grande desafio. Tudo que eu tenho ouvido sobre esse projeto de lei, aí termina essa resposta, a respeito das fake news, me convence do seguinte: é preciso ter alguma calma. É preciso ter alguma calma com relação a isso. Estamos entrando no nosso minuto final, então, só para suas considerações finais, doutor Orlando. Eu quero te agradecer, Abel. Espero que essa pandemia passe aí, a vida de todo mundo mudou terrivelmente nesse período, mas seja lá como for, a verdade é que a gente tem reaprendido algumas coisas, né? Isso mostra a plasticidade, a versatilidade da condição humana e, enfim, a gente precisa seguir adiante. Não há outra opção. Tem que ser criativo, fazer live, conversar e agradecer a aqueles que assistiram e eu vi várias manifestações aí que eu agradeço de verdade. Quero mais uma vez agradecer a tua disponibilidade de agenda, agradecer quem nos acompanhou aqui. A plataforma deve encerrar automaticamente nos próximos segundos, então por isso que a gente faz esse fechamento sem muitas delongas. Doutor Orlando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pela excelente exposição. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.